Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Você sabe, estamos numa série de gotas que eu estou dando o título de A Síndrome de Saul, o parasitismo da Síndrome de Saul. Eu me refiro aos ciúmes. E li ontem o texto de 1 de Samuel, capítulo 18, verso 14, que diz assim: Davi lograva bom êxito com todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. É interessante como nós vamos perceber que Saul, ele era um sujeito aparentemente normal. Saul era uma pessoa, quem conhece um pouquinho a história de Saul, vê que Saul até então era um rei natural, normal, com boas virtudes. Saul tem uma característica que me chama a atenção. Nem todo rei daria a oportunidade inicial que Saul deu a Davi. O problema é que Saul começou a entrar num ritmo comparativo. Ele começou a olhar a história de Davi. Davi noticiou que ele tinha matado um leão, um urso. Davi foi o sujeito que matou o gigante Golias. E é interessante que o rei quis saber, mas quem é esse rapaz? Então, você vai perceber na história que o general Abner, ele trouxe Davi ao rei. E ele disse: meu filho, você é filho de quem? Então Davi começou a contar a sua história. Olha, eu sou filho de Jessé, da cidade de Belém. Então Saul começou a olhar para Davi de outra forma. Davi começou a fazer amizade com o filho de Saul, Jonatas. E foi uma amizade muito forte, onde Davi recebeu a túnica, a espada, o arco do filho de Saul. E agora, quando Davi é reconhecido, aquele jovem guerreiro tão bem sucedido, ele voltou com grandes vitórias contra os filisteus. Então ele voltou com status. E agora as mulheres começaram a gritar na cidade, às portas da cidade. E eram gritos muito altos. Isso impactou o coração de Saul. As mulheres gritavam: Saul feriu os seus milhares. Isso alimentava o ego de Saul. Mas de repente a música mudou da sua proporcionalidade. Enquanto um tom da música dizia que Saul tinha matado milhares, as mulheres começaram a gritar mais alto, mais empolgadas, uma outra letra: Davi matou aos seus 10 milhares. Gente, isto é impactante, arrepiante. A coisa começou a mudar no coração de Saul. Um espírito mau começou a se apoderar de Saul. E Davi foi um homem que, tocando uma harpa dedilhadamente com unção de Deus, ele fez a expulsão, a exortação, ele fez o exorcismo desse demônio mau. Sabe o que acontece? A perseguição começou na vida de Davi a partir do sucesso de Davi. Então, o sucesso de Davi tornou-se a paranoia de Saul. É uma espécie de parasitismo da alma de Saul. A síndrome de Saul começou a ser construída. Ele perseguiu Davi por anos e anos. E essa série de gotas sobre essa síndrome, esses ciúmes, vem para nos autoconfrontar. De onde pode surgir os ciúmes, não é? Eu queria te dizer que, na maioria das vezes, nós precisamos entender qual é a direção, qual o rumo dos meus ciúmes, sabe? Eu tenho ciúmes de quê? Eu penso que o ciúmes é uma causa de cegueira, de uma miopia emocional. O ciúme, às vezes, ele nos torna pessoas patéticas. Sabe, o ciúme desacelera os nossos passos, nós somos menos produtivos. O ciúme desnorteia a nossa caminhada. O ciúme coloca traves nos nossos olhos, vendas nos nossos olhos. E é incrível como as pessoas que demonstram um nível patológico de ciúmes, elas produzem menos, são menos determinadas, elas escutam pouco, a pupila dilata muito. Uma pessoa que vive essa síndrome patológica de ciúmes é como se ela estivesse dentro de uma cela com grades nos seus olhos. Ela vai ficando agoniada, transtornada por dentro. Uma pessoa vivendo ciúmes é uma pessoa
que é sequestrada, amarrada. Ela não consegue viver em liberdade. É como se tivesse um radar emocional e ela quer utilizar esse radar o tempo todo para saber, para ter as informações e às vezes de forma dedutiva. Muitas pessoas têm ciúmes de filhos. Às vezes você tem ciúme de um casal que você anda junto e vive melhor do que você. Pode ser um ciúme do seu cônjuge, ciúmes de pessoas, de amigos, de bens, de objetos. Podemos ter ciúmes de ideias, de cargos, de cursos, sabe? De vida bem-sucedida, de filhos bem-sucedidos. Podemos ter ciúmes da religião, podemos ter ciúmes do Instagram, no Face, no WhatsApp. O outro tem mais curtidas do que eu, tem mais amigos do que eu, é mais popular do que eu, tem uma dialética melhor do que a minha, canta melhor do que eu, tem um carro melhor do que o meu. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa identificar, você tem ciúme em que área? Departamentalize o seu pensamento. Qual é a área que você tem ciúme? Identifique e comece a conversar com você mesmo. O que me torna uma pessoa tão ciumenta? O que destrói as minhas defesas a ponto de me tornar uma pessoa tão patológica? Então, como o ciúme desfoca a pessoa, eu preciso ter sinceridade no meu interior para tratar com seriedade. Qual é o perfil do meu ciúmes? Gente, uma pessoa ciumenta, ela consegue fazer coisas que normalmente ela não faria. Por exemplo, como eu citei ontem, Gênesis 4:8. Você vai perceber claramente como Caim atacou Abel por causa dos ciúmes. Um ciúmes horrível. E lá em Provérbios 6:34, diz que o ciúme desperta a fúria. Então nós precisamos focar na raiz dos ciúmes. Senhor, esta é a segunda gota. E eu te peço que dia a dia essa série possa causar um despertar em cada um de nós. Abençoa essa pessoa que escuta reflexivamente. Em nome de Jesus. Amém.